Olá, estamos começando mais um Pele em Pauta. Você sabia que a aplicação de alguns componentes bioestimuladores pode ajudar a renovar a sua pele, tratando rugas, linhas de expressão, mãos envelhecidas e até a flacidez do rosto e do corpo? Hoje o meu convidado é o dermatologista Dr. Marcelo Biagioni, que irá explicar o que são os bioestimuladores e quais são as suas indicações. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Silvânia. Tudo jóia, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Marcelo, essa palavrinha bioestimuladores, ela pode ser novidade para muitas pessoas. Você poderia explicar para a gente o que ela significa? Posso. Bom, os bioestimuladores são substâncias biocompatíveis e biodegradáveis que, quando injetadas na pele, provocam uma reação inflamatória controlada e desejada, cujo objetivo final vai ser a produção de colágeno pelas células do próprio paciente. Entendi. Que então nós chamamos de fibroblastos. Perfeito. Então ele é um produto injetável. É um produto injetável. Que vocês usam em consultório para realizar tratamentos. Exatamente. Para estimular colágeno. Para estimular colágeno. A gente estabelece um processo que é de uma degradação lenta desse produto, que vai sendo substituído pela deposição de colágeno. Eu gosto sempre de lembrar também que, além do colágeno em si, nós temos também a produção aumentada de ácido hialurônico, de elastina, que também são muito importantes para o rejuvenescimento. Tá, para algumas pessoas esses nomes podem soar estranhos, né? Ácido hialurônico, apesar que aqui no nosso programa a gente já falou em algumas outras oportunidades sobre o ácido hialurônico e o efeito dele de preenchimento. Sim. E hoje, os bioestimuladores, né, que é o nosso tema de hoje, você está dizendo que ele é um pouco diferente do ácido hialurônico. Sim. Aqui, com o bioestimulador, o nosso objetivo principal não é preencher nem volumizar. Essas são características do ácido hialurônico. O que a gente consegue atuar em todas as camadas da pele com o bioestimulador, atuando em todos os níveis de envelhecimento, em todos os pilares do envelhecimento. Então, o resultado vai aparecendo, aquele resultado principal, ele vai aparecendo de forma mais gradual, mais lenta, porém com uma duração mais prolongada. Então, por exemplo, no caso de um bioestimulador como o ácido polilático, também conhecido como Sculptra, a gente tem um estímulo de colágeno que pode durar até 25 meses. No 25 meses. 25 meses. Interessante, de longa duração. Longa duração. No caso da hidroxiapatita de cálcio, que é um outro bioestimulador que nós conhecemos no mercado como Radiesse, os estudos mostram persistência aí desse estímulo durante 12 meses, um pouco mais, até 18 meses. O legal é que quando a degradação desse produto termina, essa reação que eu comentei, que é controlada, ela permanece mesmo após o sumiço, né, daquele produto. E aí o colágeno vai sendo estimulado. É interessante você falar que o efeito desejado é de ação inflamatória. Isso. O que soa, talvez, para um leigo, né, algo ruim. E não, é o que vocês buscam. Não, isso é desejado. É uma reação inflamatória, mas ela é subclínica. E em que ela favorece o tratamento? A gente tem várias indicações para o bioestimulador de colágeno, né? Essa é uma pergunta interessante, muito boa, porque quando a gente vai falar de indicação, o que ela favorece, nós temos que contextualizar o processo do envelhecimento. Então, atualmente, o dermatologista, quando vai avaliar um paciente, ele enxerga esse processo do envelhecimento de uma forma tridimensional. Ah, que legal. Então, além daquela perda e da piora da qualidade e textura da pele, com o surgimento de rugas de expressão, nós temos uma perda volumétrica, secundária à remodelação óssea e uma redistribuição da gordura facial. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente perde osso, perde gordura. Perde osso, perde gordura. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo, exatamente. Esse processo vai, ao longo do tempo, se formando e causando envelhecimento. Fica com aquele aspecto mais murchinho, então, mais murcho, de derretimento. Exatamente, Assim, uma abordagem que avalie, né, de forma equilibrada, todas essas estruturas da face, a gente consegue resultados mais harmônicos, mais naturais. É claro que nós vamos respeitar, né, o objetivo de cada paciente, a etnia e o sexo, mas muitas vezes a paciente, ele está indicado aquela paciente jovem que quer melhorar a qualidade da pele, ou então naquela paciente já tem uma pele mais fina, já com uma flacidez, sem consistência, com perda de enchimento, com a moldura do rosto, né, aquele contorno facial mais mal delimitado que se perdeu. Então, com isso, a gente consegue melhorar o suporte da face, com aquele efeito lifting, né? Melhorando esse contorno facial.
Porque tem pacientes que mesmo já entendendo que os novos conceitos de volumização, de preenchimento, eles são com resultados bem naturais, mas elas não querem, né? Elas não querem esse efeito de preenchedor. Sim, exatamente. Mas elas querem uma pele melhor. Então o bioestimulador, ele entraria bem nessa circunstância? Essa é a circunstância perfeita para o bioestimulador. E qual que é a vantagem, se há, em relação ao laser? Bom, na verdade, como eu comentei, todos os pilares do envelhecimento iniciam desde a parte mais profunda até a parte superficial. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pele que está bem na parte profunda, mas a superfície já começa a sofrer, eu dou preferência para o laser, que a gente tem uma certa limitação ali de profundidade. Certo. Aí eu vou mais para o lado do laser. No caso de uma perda óssea, de uma perda volumétrica ali dos coxins de gordura, né, que são esses compartimentos de gordura que dão a jovialidade para o rosto, aí eu já levo para o lado dos bioestimuladores, que eu consigo trabalhar melhor essa parte. Ótimo. E quais são as áreas do corpo que você costuma tratar? Eu normalmente faço o tratamento panfacial, né? A gente faz um contorno, trabalha toda essa parte de estruturação facial e de atrofia de pele também, e algumas indicações corporais também, abdômen, braço. Mãos também entram? No caso das mãos, é muito interessante porque, aí mais voltando para o lado da hidroxiapatita de cálcio, a gente vê em alguns casos uma exposição mais evidente de tendões, de vasos sanguíneos. Então, é uma atuação bacana da hidroxiapatita, que a gente atua no rejuvenescimento das mãos, que muitas vezes entrega a idade da pessoa, né? Então, dos bioestimuladores, existem dois componentes principais, né? O ácido polilático e a hidroxiapatita, e você distribui de acordo com cada região do Exatamente, corpo. de acordo com cada paciente, cada indicação, discutindo isso com ele, a gente consegue distribuir isso de uma forma legal. Perfeito. E quantas sessões são necessárias? Bom, tradicionalmente, no caso do ácido polilático, nós fazemos 3 sessões. Então, intervalo de 30 a 45 dias entre cada sessão. Isso não é uma regra. Existem pacientes que com 1 a 2 sessões já atingem resultados satisfatórios. Então, a gente não precisaria de uma 3ª sessão. Certo. No caso da hidroxiapatita de cálcio, a gente vai mais ou menos nessa linha, né? Parecido com o ácido polilático também. E os resultados? Eles demoram um pouco mais, porque o ácido hialurônico, o preenchedor, você vê que na hora, você pega o espelho e já vê, né? Exatamente. Devolver o volume. Agora, o bioestimulador, como o próprio nome diz, ele vai estimular uma reação natural do corpo. Então, quanto tempo leva para ver o resultado? Em média, assim, no início, a pessoa já sente uma melhora da qualidade da pele, ali depois de uns 30 a 45 dias, mas eu falo com o paciente que ele tem que ter um pouquinho de paciência para aparecer aquele resultado, porque nós dependemos da própria produção dele, e isso tudo é muito microscópico. Então, depois de 6 meses ali que eu já iniciei aquele tratamento, a pessoa já começa a se encantar pelos resultados e ver de forma mais evidente, né, de acordo com a queixa dela. Ajustar essa expectativa junto ao... A expectativa é muito importante. É importante, ele entender que ele faz parte do processo, né? Ele faz parte dos processos. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, pelos esclarecimentos. De nada, foi um prazer. Esse foi o nosso Pele em Pauta dessa semana. Aguardamos você no próximo domingo às 19h15 aqui pela BH News.